Então, uma das pessoas que escreveu uma mensagem que você leu disse que o Trump anunciava o declínio, a decadência, o fim dos Estados Unidos. Eu espero que assim seja, mas isso não está dado. Eles têm muita força, muito poder e muita gente se dobra a eles. Olha, por exemplo, essa guerra tarifária. Nem todos os países estão reagindo à altura. Poucos países, na verdade, estão respondendo como se deve, com reciprocidade. Por quê? Porque a capacidade que os Estados Unidos têm de causar dano é tão grande que muita gente faz o seguinte raciocínio: é melhor encaçapar do que reagir, porque se reagir vai ser pior ainda. Poucos países têm musculatura para reagir. A China, por exemplo, tem. E esse deve ser, na minha opinião, o nosso norte, ou seja, criar musculatura, criar condições para a gente efetivamente defender a nossa soberania nacional. Soberania nacional implica em ter soberania alimentar. A gente precisa desenvolver muito a pequena e média propriedade, a gente precisa fazer reforma agrária, a gente precisa garantir que a população brasileira tenha acesso garantido à comida boa e barata. Soberania significa soberania energética. Não é possível ter soberania energética num país que teve o seu parque de produção e distribuição de energia em grande medida privatizado. Tem que recolocar isso tudo sob controle público. Soberania energética, soberania alimentar, precisa ter soberania produtiva. Nós temos um problema gravíssimo hoje no país, que é a redução da nossa indústria. A gente está voltando a patamares que eram os nossos em 1920, há 100 anos. A gente precisa reconstruir a indústria nacional. A gente precisa reconstruir a capacidade produtiva do país. Isso implica em colocar muito dinheiro, investimento público no processo produtivo. E aí significa enfrentar o setor financeiro, enfrentar o Banco Central, que continua impondo juros que inviabilizam o Estado brasileiro. A gente precisa ter soberania em muitos outros terrenos para poder, de fato, enfrentar os Estados Unidos como se deve, ou seja, com reciprocidade. A postura do Brasil nunca foi de tratar os Estados Unidos como um inimigo que deve ser destruído. Quem opera nessa lógica, aliás, são os Estados Unidos. A nossa lógica é tratar os Estados Unidos como a gente trata a Rússia, como a gente trata a China, como a gente trata a Europa, ou seja, com tratamento equânime e recíproco. Os Estados Unidos operam noutra vibe, operam na vibe da violência, da chantagem, da opressão. E para resistir a gente assim, é preciso ter musculatura. Dentro do Brasil, apesar dessa decisão unânime que o Senado tomou, e na Câmara o PL, que estava fazendo obstrução, inclusive suspendeu a obstrução e disse que estava fazendo isso em homenagem ao agro brasileiro, para votar também a favor da medida. Ou seja, embora dentro da Câmara e do Senado tenha havido a votação que houve, isso não quer dizer que aquela turma efetivamente defenda os interesses nacionais. Pelo contrário, tem muita gente falando que o Brasil deve se aproveitar desse momento de guerra tarifária para vender mais produtos nos Estados Unidos. Veja, é possível que isso aconteça? Claro que é. O Trump não é idiota. O Trump ele fez uma gradação na guerra tarifária e ele coloca no topo aqueles que ele quer de fato derrotar e coloca na base aqueles que ele acha que vão ceder sem briga. O Brasil, por exemplo, a tarifa média que ele impôs é de 10%, é o piso. É muito ruim, mas quando você olha em comparação aos outros, tem muita gente dizendo: ah, foi só 10%, imagina, até foi legal conosco. Veja, do ponto de vista prático, do ponto de vista comercial, pode acontecer de produtores brasileiros exportarem para os Estados Unidos, substituindo produtores de outros países? Pode acontecer. Mas do ponto de vista geopolítico, a gente não deve passar o pano no que está acontecendo. A operação do Trump é o início de uma guerra comercial que vai se somar a todos os outros conflitos que já existem no mundo, e o horizonte de curto prazo é de muito agravamento das tensões em todos os terrenos. O que significa que o Brasil, ao invés de, como fazem alguns intelectuais aí neoliberais, comemorar que fomos menos atingidos, o Brasil deve pisar o pé no acelerador
no sentido de construir a nossa capacidade de exercer a nossa soberania, inclusive no plano da defesa. E eu queria encerrar meu comentário falando disso. A gente teve agora nos dias 31 de março e 1º de abril o aniversário, o desaniversário, né, a descomemoração de 61 anos do golpe militar. Aliás, hoje eu estava vendo televisão e vi que é 60 anos da Rede Globo. Olha que coincidência, né? Golpe, Globo. Muito bem. O fato é que nesses 61 anos de ditadura militar, os caras transformaram as nossas Forças Armadas numa coisa monolítica a serviço da concepção de defesa dos Estados Unidos. Quem participa do debate sobre as políticas de defesa nacional sabe que tem uma palavrinha mágica chamada hemisférico. Então, a política de defesa que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica do Brasil defendem é a política de defesa hemisférica, ou seja, proteger as Américas contra os inimigos de fora. Na prática, significa submeter as nossas Forças Armadas às Forças Armadas dos Estados Unidos, tá certo? Contra os inimigos dos Estados Unidos, não os nossos. E note, quando os Estados Unidos decidem que uma força de fora do hemisfério é legal, ele se alia com essa força contra nós aqui. O que ele fez, por exemplo, na Guerra das Malvinas, em que os Estados Unidos apoiou a Inglaterra contra a Argentina. Nós não podemos aceitar isso. A gente precisa ter forças armadas poderosas, capazes de defender a soberania nacional, mas absolutamente submissas ao poder civil, absolutamente submissas às decisões do povo. Portanto, que aquelas decisões que são emanadas da Presidência da República, do Congresso Nacional, e que não tenha mais nenhum tipo de ambição de tutelar a sociedade brasileira. Pelo contrário, nós precisamos ter forças armadas que são politizadas, mas apartidárias, e que se voltam contra os inimigos de fora. A gente não tem isso hoje. Boa parte, se não a esmagadora maioria, do comando das Forças Armadas brasileiras pensa com a cabeça dos gringos. Por isso vai precisar fazer um imenso esforço para que isso mude. Lembrando, né, eu lembrei ontem num debate que eu fui da CUT a respeito, que o principal problema da ditadura militar não foi matar, torturar, desaparecer cadáveres de militantes de esquerda. Eu sou neto de uma pessoa que foi assassinada, sou filho de uma pessoa que foi presa durante a ditadura militar, mas não acho que eles e as pessoas iguais a eles tenham sido as principais vítimas. A principal vítima foi o povo brasileiro. O fato de ter havido o golpe militar em 64 interrompeu um processo de reformas estruturais, as famosas reformas de base, que, se tivesse tido continuidade, teria feito o Brasil ser muito melhor do que ele é hoje. E quem pagou a conta? O povo brasileiro. A desigualdade que a gente tem, a falta de democracia que a gente tem, a injustiça social que a gente tem nesse país, inclusive a dependência que a gente tem, é produto da ditadura, é produto do golpe que resultou na ditadura. E um dos efeitos disso, encerro, é o Congresso Nacional. A gente tem um Congresso Nacional que manteve uma característica herdada da ditadura. Ele não representa o povo. Para começo de conversa, tem um Senado, em que cada estado tem 3 senadores e que devia representar os estados, mas tem poder revisor. Ou seja, a minoria do povo vale mais do que a maioria do povo. Além disso, a regra do número de deputados por estado faz com que o Congresso não seja a representação proporcional da população brasileira. Os métodos de eleição, o voto quase nominal, a grana, os meios de comunicação, o conjunto da obra fazem com que a maioria do Congresso Nacional seja composta por homens brancos ricos, empresários, pessoas que não são a cara do povo brasileiro, que não são a base social do povo brasileiro. E quando eles encasquetam, eles fazem as brutalidades que fizeram. Por exemplo, o impeachment da presidenta Dilma foi um golpe que eles praticaram sabendo o que estavam fazendo. E o que Glauber é a mesma coisa, quer dizer, caçar o mandato de um parlamentar, porque aquele cidadão chamado Arthur Lira, tá certo? Não apreciava ele, porque o Glauber enfrentava o Arthur Lira como devia ser enfrentado. Aliás, é um escárnio que o Hugo Mota esteja cogitando colocar o Arthur Lira para ser o relator do projeto que altera a cobrança do imposto de renda. Ou seja, colocar
o chefe do Centrão, o cara das emendas impositivas, um cidadão de direita, para ser o relator de uma emenda de justiça tributária. É o fim da picada, mas isso é a cara desse Congresso que não pode continuar sendo assim.